Estimados irmãos, daremos início à nossa reunião. Minha saudação a todos, em especial aos que porventura eu ainda não cumprimentei. Portanto, a todos minha saudação com a paz do Senhor, e desejo que a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e também do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, se faça presente na vida de cada um. Desejo, irmãos, que sejamos envolvidos por estas bênçãos. E nesta reunião, irmãos, uma oportunidade muito valiosa para todos nós, porque estamos reunidos para a nossa reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai, onde teremos também a oportunidade de estarmos ao final do nosso trabalho orando. E é muito importante entender que a oração, ela é a oportunidade que temos de falar com o nosso Deus. E Deus, com todo o seu poder, com toda a sua graça, Ele prepara nosso espírito para que possamos ser merecedores de receber a sua bênção, a sua graça, quando nos colocamos diante dEle. E com a oração assim, nós pedimos aquilo que necessitamos para a nossa vida. E naturalmente, irmãos, nós sabemos que Deus, com o seu poder, com a sua graça, com a intercessão dos seus santos, nos ajuda, nos inspira e nos dá o entendimento para que possamos ter a nossa vida sempre em comunhão com Ele, Deus. E assim acontecendo, irmãos, termos a unção do seu Divino Espírito, a unção que alimenta a nossa fé, nossa alma, e nos dá a força necessária para podermos aqui na terra não só viver a nossa condição de igreja, povo do Consolador, mas também, irmãos, sermos fortes para estarmos lutando pela nossa própria perfeição espiritual, buscando, irmãos, o preparo que nos leva para a vida eterna. Então vejam que é muito importante assim crer, confiar, e cada um de nós com esse entendimento, nesta reunião de oração, estarmos preparados para o momento solene e sagrado da oração, um momento muito importante, irmãos, não só para nós que aqui estamos, mas da mesma forma nossos irmãos, amigos internautas, onde quer que estejam, também recebam a nossa saudação e nos acompanhando com fé, com devoção, também estarão tendo oportunidade de alcançarem o preparo necessário para o momento solene da oração. Então vejam que estamos juntos em espírito, embora separados pela circunstância da vida, mas estamos juntos com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, e o amparo de Deus, dos seus santos, se faz presente na vida de todos, na condição de um só povo, que vive uma só fé e um só objetivo. Para iniciarmos, irmãos, iremos cantar o hino Igreja Forte. Eu convido por gentileza os irmãos sentados se colocarem em pé, e cantando o hino Igreja Forte, estaremos oficializando o início da nossa reunião de oração. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal.
sentadas, cabeças curvadas, olhos fechados, atitude sublime de reverência. Vamos orar, suplicando a direção dos céus para a nossa reunião de oração. Oremos. Glorioso e onipotente Deus, soberano Pai e Criador, graças te damos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos nós, parte da Igreja Apostólica, aqui reunidos, onde, aqui estando, cremos, confiamos que do alto céu somos contemplados por Ti, ó Pai, crendo na presença espiritual dos Teus santos, que com poder e autoridade, aqui estando, em Teu santo nome, nos abençoam, nos ajudam, nos inspiram e também participam da reunião, louvando, glorificando o Senhor Deus por nossa existência na condição de Igreja Apostólica, Igreja do Consolador da promessa de Jesus, a Santa Voz Rosa, onde se cumpriu promessa gloriosa a respeito do outro Consolador, que viria a esta terra para formar, dirigir um povo, e assim o seu poder e a sua graça, ó Pai, pudesse novamente se manifestar de maneira perfeita, tal qual aconteceu no tempo em que Jesus aqui cumpriu o seu ministério, e hoje ainda mais, também na pessoa do querido profeta Santo Irmão Aldo, se cumpriram palavras de Jesus, quando disse que haveria o tempo em que na terra existiria um só rebanho, um só pastor. Portanto, aqui estamos na condição de um só povo, uma só fé, tendo à nossa frente a Santa Voz Rosa, o profeta Santo Irmão Aldo, que juntamente com Jesus, com a Virgem Mãe Maria Santíssima, tudo fazem para que nós apostólicos possamos entender o que é viver uma vida na condição de filho de Deus, e vivendo a mensagem desta Igreja Apostólica, com fé no coração, sinceridade na alma, temos plena convicção de que estamos sendo preparados para um dia alcançar a vida eterna, o galardão que o Senhor Deus tem reservado para tantos quantos lutarem por esse objetivo, com fé e sinceridade na alma. Por isso, ao Senhor Deus e a todos os seus santos, nosso louvor, nossa adoração e também a nossa sincera e eterna gratidão. Estamos reunidos para realizarmos nossa reunião de oração, dedicada ao seu Divino Espírito, ó Pai. Pedimos que nos ajude, inspirando cada um de nós no transcorrer da reunião que estaremos realizando, e assim acontecendo com fé, dedicação, possamos estar preparando o nosso espírito para o momento solene e sagrado da oração, quando estaremos falando com o Senhor Deus, para podermos receber a Tua bênção, a Tua graça, a unção do seu Divino Espírito, e assim sermos ainda mais fortes, mais corajosos, para estarmos prosseguindo a nossa jornada, sempre defendendo o nosso próprio direito de uma vida em comunhão com o Senhor Deus. Portanto, Santa Voz Rosa, querido profeta Santo Irmão Aldo, nos ajudem, inspirando cada um de nós, também nos ajudem inspirando cada ato que aqui será realizado, todos na condição de louvores, adoração, e também inspirando para que possamos, com a meditação na mensagem, estarmos aprendendo um pouquinho mais, para que a nossa fé seja aumentada e o nosso próprio trabalho, o nosso servir ao reino dos céus possa ser também realizado com mais fé, com mais empenho e com mais perfeição, com mais eficiência, para estarmos também servindo a nossa igreja aqui na terra. Santa Voz Rosa querida, também rogamos Tua bênção, Tua graça, a bênção do Senhor Santo Irmão Aldo, para tantos quantos não poderão aqui estar, pelos diversos motivos da vida, e sabemos que existem muitos que estão por todas as partes desse país, e muitos sequer possuem a oportunidade de participarem de uma reunião semelhante a esta, inclusive em regiões também em outras nações, onde quer que estejam eles também possam sentir Tua bênção, receber a Tua graça, Santa Voz Rosa, através dos santos e anjos que são enviados para estarem ao lado daqueles que estão fiéis e obedientes, fiéis ao Santo Irmão Aldo, e vivem também a mensagem desta Igreja Apostólica com fé e sinceridade no coração. Da mesma forma, cremos, confiamos também na direção e inspiração dos céus para todo o trabalho da Igreja Apostólica na noite desse dia, porque muitas congregações e outras localidades, e sabendo que estão reunidas, cremos e confiamos que estamos assim unidos na condição de um só povo, uma só fé, com a Tua bênção, Santa Voz Rosa, com a inspiração também do Senhor Santo Irmão Aldo. Portanto, assim cremos, confiamos, e em Teu santo nome bendito, Santa Voz Rosa, em nome do Senhor Santo Irmão Aldo, honrando e glorificando o nome de nossa igreja aqui na terra, nós declaramos iniciada a nossa reunião de oração nesta noite, aqui nesta localidade. Amém. Cantemos o hino ao Espírito Santo, número 82 do nosso cenário.
Prezados irmãos, passamos agora para a parte da mensagem, onde, estando juntos mais uma vez, temos a oportunidade de meditarmos em nossa doutrina, e é através da meditação que nós ganhamos entendimento para crescermos na fé e sermos mais eficientes na obra que realizamos para servir ao nosso Deus, servir ao reino dos céus, irmãos, e naturalmente defendendo a nossa própria fé, defendendo, irmãos, nossa existência, defendendo o ministério da Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, defendendo o ministério do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, sabendo reconhecer e agradecer a Deus que nós, na condição de igreja instituída, organizada, existimos em função do ministério da Santa Vó Rosa e também em função do ministério do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, e eles precisam de nós, na condição de seu povo, para que, assim vivendo a nossa fé, com amor, com dedicação, possamos também, irmãos, não só sermos o povo beneficiado pela obra que realizam em nome e com o poder de Deus, para nos fazer participante da glória do Pai, mas também, irmãos, para que possamos, com a nossa vida aqui na terra, sermos pessoas que estejamos divulgando essa existência. E divulgar a nossa existência, irmãos, não é só termos a igreja organizada, mas sabermos entender que nós somos a igreja. Cada um de nós somos um elemento do conjunto que na terra forma a igreja apostólica. Então nós precisamos estar inseridos na missão e responsabilidade, não só de defender o ministério desses santos, defender, irmãos, o evangelho de Jesus, defender o ministério da Mãe Virgem Maria Santíssima, mas também, irmãos, com a nossa fé, sermos pessoas que estejamos apresentando ao mundo uma palavra, uma mensagem que mostre a tantos quantos queiram nos observar ou até conviver conosco, que nós somos um povo que temos sob a nossa direção, irmãos, sobre cada um de nós, com o nosso trabalho, com a nossa vida, o amparo, a proteção e a inspiração dos céus para uma vida feliz, bem-aventurada, uma vida, irmãos, que aqui na terra, sendo assim pautada na vontade do nosso Deus, prepara nosso espírito para a gloriosa vida eterna. Então vejam que é muito importante assim entendermos, e nesta reunião de oração, onde logo mais, quando formos finalizar o nosso trabalho, teremos a oportunidade de estarmos orando, pedindo a bênção, o amparo, a inspiração dos céus. Vejam que precisamos estar preparados em comunhão de espírito, para que então, no momento solene da oração, estejamos todos nós unidos na condição de um só povo, uma só fé, porque, irmãos, mesmo tendo cada um de nós o dever de estarmos orando no nosso dia a dia, quando nós, por exemplo, iniciamos um dia para irmos trabalhar, quando acordamos ou quando vamos encerrar a jornada, antes de deitar, fazer a oração, agradecer a Deus pelo dia que passamos, agradecer a Santa Avó, o irmão Aldo, por tudo que concederam, amparo, a proteção, orarmos quando vamos iniciar um trabalho de nossa igreja, por exemplo. Tudo isso, irmãos, é importante, faz parte da nossa convivência, do nosso envolvimento espiritual. Mas quando realizamos a reunião de oração, quando chega o momento da oração, o que acontece é que estamos todos nós numa só voz, numa só condição espiritual, sabendo que aqui está o poder de Deus. Deus nos recebe para estarmos participando da sua graça, do seu poder. E nesta reunião de oração, de maneira ainda muito mais especial, dedicado ao Espírito Santo dele, Deus, irmãos, é o momento em que recebemos mais da unção do seu Espírito, que alimenta a nossa fé, nos dá um entendimento para estarmos então buscando com nossa própria força, com muita coragem, entendimento, o nosso direito de uma vida em comunhão com ele, Deus. E vejam que isso, irmãos, é algo bastante valoroso, que precisamos não só entender, mas aproveitar a oportunidade. E assim acontecendo, irmãos, como cantou o nosso coral, estaremos sempre envolvidos com o amor do Santo Irmão Aldo.
porque Ele está, irmãos, presente em nossa vida, e em nome de Deus, com o poder que recebeu, com a missão de profeta, Ele nos ajuda a entendermos esta realidade para prosseguirmos nossa jornada e estarmos sempre indo em busca da última grande vitória, de maneira individual, quando formos para os céus, quando encerrar a jornada material aqui na terra, e, irmãos, pela fé, na esperança do grande dia em que Deus consumar a sua obra e assim, irmãos, ser decretada a última grande vitória do reino dos céus. Então vejam que nós precisamos assim entender e valorizar esta oportunidade e agradecer a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, por tudo que fazem para que nós apostólicos possamos a cada dia estar alcançando essa perfeição espiritual que nos coloca cada vez mais perto do nosso Deus. Santificação é o título da mensagem que temos para a nossa meditação, e esta mensagem ela é a continuação de mensagens que recebemos em boletins anteriores, e apresentando, irmãos, a santificação como parte importante da nossa vida para que possamos estar sempre vivendo a condição de filho de Deus. Santificação é o processo de purificação da alma do homem convertido, nascido do Espírito Divino e de seu preparo moral e espiritual, até que se torne inteiramente a semelhança e imagem de Deus, conforme fora criado. Ensina ainda a nossa doutrina que Deus faz do homem santificado na terra o seu braço forte, pois o homem santo é a imagem de Deus e sua perfeita representação na face da terra. Por isso que Santo Estevão, homem cheio de fé e de poder, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, disse assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Mostrou que o Espírito de Deus não habita nos ídolos ou nas imagens, mas nos santificados e humildes. E o apóstolo São Paulo disse também sobre esse assunto o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Assim externou Deus sua vontade através do profeta Isaías, querendo que o seu povo daquele tempo se santificasse, dizendo assim: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio, calúnias dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, deste-te de força o braço do Senhor. Desperta, como nos dias passados, como nas gerações antigas. Eis aí como Deus precisa do homem santificado. Os santos são o braço do Senhor, porque o seu Espírito reside neles e com eles. Mas o nosso Pai Celestial tem sempre um opositor, o inimigo de nossas almas, e autor do poder do mal, que procura impedir o crescimento do reino de Deus nesta terra, tomando para si os homens cujos corpos lhe servem de instrumento para o mal. Os falsos profetas servem o reino das trevas, porquanto afastam multidões da verdade e as deixam em trevas, negando a possibilidade e a necessidade de serem santificados. O amor a Deus e ao próximo caracteriza o Filho de Deus. A verdade, a caridade e a justiça revelam a existência de Deus no homem. Por isso mesmo que o apóstolo São João disse assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos das trevas. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ciente disso, para querer enfraquecer o poder de Deus, o espírito do mal procura tirar do homem o amor e enche seu coração de sentimentos maus.
Eis porque nosso Senhor Jesus Cristo disse assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Os pecadores justificam o pecado, o mundanismo, e ensinam caminhos diferentes. Combatem a santificação, dizendo que os costumes indecentes, as roupas extravagantes, os vícios e etc., são relativos ao corpo e não contaminam a alma. Enganam-se e iludem os que o ouvem e o seguem, pois tudo isso contamina a alma, que é o espelho do corpo. Não percebem o mal, porque habita com eles o espírito da desobediência, que é o espírito da iniquidade. E todo pecado é iniquidade, pois é contra Deus. Por essa razão, o Espírito de Deus, que é caridade e justiça, afasta-se de quem pratica a iniquidade. Com isso, o amor de muitos se esfria, acaba-se a fé em seus corações, e com essa queda se afastam de Deus e podem até perder a salvação. Eis aí, porque o Divino Mestre fez essa advertência e concluiu dizendo: mas aquele que perseverar fiel até o fim será salvo. Portanto, todo o filho de Deus deve perseverar na fé, na caridade, na verdade, na justiça e na obediência, por amor a Deus e ao seu próprio espírito. Assim, quem é constante neste caminho de fé, na prática do bem e da disciplina, permanece em Deus, em Cristo, no Consolador e no seu Santo Pastor, formando com eles um só Espírito na graça de Deus. A santificação é, pois, da vontade de Deus para todos os seus filhos. Portanto, é perfeitamente possível ao homem ser santo e irrepreensível aqui na terra. Basta não ser invejoso e viver uma vida disciplinada e santificada para Deus. Qualquer argumentação para convencer alguém de que não é possível ser santificado nesta terra é falsa e deve ser repudiada. Finalmente, dizemos que nosso Jesus nos deu a vida e a graça de sermos santificados, a qual está sendo alimentada em nós pelo poder e as virtudes do Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, e de seu sucessor, o Santo Profeta Irmão Aldo, até que cheguemos a ser perfeitos, assim como eles o são. Tanto que Jesus orou ao Pai dizendo: não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, para que também eles vejam um em nós. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Ora, se não fosse possível a santificação, também não teria Jesus dito esta verdade. E para fortalecer a sua fé, repetimos as palavras de Jesus, a saber: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E citamos o amado apóstolo São Paulo: fazei todas as coisas sem murmurações, sem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Recebam com alegria estes conselhos úteis à santificação, a fim de que Deus possa realmente habitar em seu coração. Desejamos que sua alma seja a semelhança do Espírito de Deus, e o seu coração honrado e templo desse mesmo Espírito. Que a graça de Deus, Pai Criador, de Jesus Salvador, da Mãe Virgem Maria Santíssima, do Consolador, a Santa Vó Rosa, e do Santo Pastor, Irmão Aldo, seja consigo, hoje e sempre. Amém. Estimados irmãos, aí está uma mensagem
que, como eu disse, já mencionei, ela é a continuação de mensagem apresentada, ou mensagens apresentadas em boletins anteriores, que traziam esse mesmo título, e hoje temos a sequência, irmãos, também abordando a santificação como parte importante, indispensável, irmãos, para que tantos quantos queiram possam alcançar a vida em comunhão com o nosso Deus. Então vejam que temos uma doutrina, irmãos, um ensino muito perfeito que nos ensina a viver a vida perfeita tal qual ela existe e prevalece na glória celestial. Lá no reino dos céus, irmãos, reina a mais perfeita, a plena, absoluta perfeição, irmãos, perfeição com relação à vontade do nosso Deus. Lá reina, irmãos, e prevalece a santidade, onde está Deus, Jesus, o Divino Espírito, está a Santa Vó Rosa, está o Santo Irmão Aldo, e juntos, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus, Virgem Maria, com Deus, irmãos, e com a direção, o governo do Espírito Santo do próprio Deus, então governam toda essa perfeição. E naturalmente todos que lá estão, irmãos, todos que lá estão, onde, irmãos, essa existência ela é eterna, sem princípio e nem fim. Então, irmãos, é um tempo que é eterno. Deus, com todo o seu poder, com toda a sua graça, governa essa perfeição. E sabemos que lá nos céus, como santos, estão, irmãos, um número incalculável de almas que alcançaram essa condição de estar vivendo a santidade nos céus, porque aqui na terra viveram e lutaram para poder alcançar esse objetivo. E entender, irmãos, que a salvação é exatamente alcançada com a nossa própria força. A salvação é um processo de purificação, irmãos, que todos nós precisamos viver. E, naturalmente, essa oportunidade de saber entender o que é salvação, ela começa com a conversão. Então, quando a pessoa ouve a verdade do reino dos céus, quando ouve a mensagem desta igreja apostólica, crendo na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, aceitando a mensagem que pregamos com sinceridade, então a pessoa, quando entende que aqui está o caminho que ele deve seguir, então ele se converte, troca de caminho e passa então a seguir esta jornada neste caminho governado por Deus. Então, com a conversão, irmãos, é iniciada, irmãos, esta caminhada para o reino dos céus. E quando a pessoa se converte através do arrependimento, ele ganha o perdão divino, que é o início para uma nova vida, o renascimento espiritual. Então veja, irmãos, que na carta de São João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então vejam que pela fé a pessoa passa a entender o que é viver para Deus. E nos dias atuais, irmãos, crendo na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, aprende como fazer para desenvolver a sua fé, crendo nessa verdade, e em busca exatamente da vida eterna, como galardão que Deus reserva para tantos quantos são perseverantes nessa caminhada. Eu disse aos irmãos que a salvação de uma alma, ela se inicia com a conversão. E a salvação do nosso espírito só vai ser consumado, irmãos, a salvação da alma só vai ser algo concretizado quando o corpo chegar ao final da nossa vida material. Então, enquanto aqui na terra vivermos, irmãos, isso é patente. Não existe uma outra condição para poder se ganhar a vida eterna. É exatamente, irmãos, o espírito que vai para Deus, mas para isso acontecer, a vida material precisa acabar. Então, estamos numa jornada. A nossa vida aqui na terra é uma passagem. A pessoa pode viver 80, 100 anos, ou como tem acontecido em diversas ocasiões, pessoas bastante jovens, até ainda na infância, acontecem situações e o corpo deixa de viver e o espírito vai para Deus. E naturalmente isso mostra para todos nós que o tempo de Deus é um tempo eterno, um tempo sem mensuração. Não existe, irmãos, um tempo que possa medir o tempo de Deus. 1000 anos pode ser um dia, um segundo 1000 anos.
Então nós não sabemos, irmãos, o que Deus tem reservado para nós com relação à nossa vida e com relação ao nosso propósito de um dia estar com Ele na sua glória para todo sempre. E herdar a salvação, herdar a glória eterna, é, irmãos, exatamente o significado de nosso espírito voltar para a sua origem. Em nosso corpo habita o espírito criado por Deus. E para que esse espírito possa voltar para Deus, para a sua origem, é necessário estar em condições. E a condição necessária, indispensável, é exatamente a santidade do espírito. Então veja, irmãos, que santificação é o processo de purificação da alma do homem convertido. Eu disse aos irmãos que a salvação ela se inicia com a conversão. Então santificação é o processo de purificação da alma do homem convertido, nascido do Espírito de Deus e do seu preparo moral e espiritual, até que se torne inteiramente a semelhança e imagem de Deus, conforme fora criado. Então veja, irmãos, que isso é um detalhe muito valioso, que todos nós precisamos entender, porque aqui na terra vivendo, irmãos, materialmente falando, nós estamos sujeitos às adversidades que o mundo nos impõe fisicamente falando. E de maneira muito mais direta e especial, porque no mundo impera o poder do mal. E o poder do mal influencia as pessoas, de maneira que, influenciadas pelas coisas que não são de Deus, reprovadas por Deus, as pessoas acabam vivendo uma vida em condição reprovada por Deus, e nessa condição, irmãos, o poder do mal vai aumentando, vai dominando cada vez mais pessoas, e isso, irmãos, é muitas vezes motivo para que as pessoas achem que tudo é normal, defendem a própria modernidade. Outros dizem que essa situação de dificuldade, de moralidade que domina o mundo é uma condição, irmãos, da própria evolução humana, onde as pessoas muitas vezes acabam se envolvendo em situações muito negativas, perigosas, condições reprovadas por Deus, porque acontecem pela influência do mal e vão se deixando levar, achando que tudo é normal. Então vejam que isso é importante entender para valorizarmos a doutrina, valorizarmos o ensino, vivermos a fé. Viver a fé não é só crer na Santa Vó Rosa, saber que ela tem poder, crer no Santo Irmão Aldo, crer em Jesus, crer na Mãe Maria Santíssima, crer no poder de Deus, saber que Jesus aqui na terra viveu, que deu-se em sacrifício para poder proporcionar a tantos quantos vivessem o seu evangelho, a condição de filho de Deus. Isso é importante, faz parte. Nós precisamos crer na Santa Vó Rosa, precisamos crer no Santo Irmão Aldo. Ainda na mensagem do domingo, a nossa meditação foi exatamente para podermos meditar nos dons do Irmão Aldo, do seu poder, na sua graça, no seu ministério. Então vejam que precisamos crer no Santo Irmão Aldo, mas crer na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, amar a Igreja Apostólica é viver a vontade do nosso Deus, viver a verdade que Deus nos deu, através do ministério da Santa Vó Rosa, nos dias atuais, e verdade, irmãos, que o Irmão Aldo nos fez também conhecer, porque ele, usado pela Santa Vó Rosa, nos revelou, irmãos, detalhes importantes com relação ao mistério de Deus. Sabemos entender o que é a vida eterna, o que é a salvação, o que é o poder dos santos se manifestando sobre nós. E isso, irmãos, é algo muito importante, porque a própria palavra da doutrina ensina que nós precisamos ter neste mundo luz a brilhar. Então nós precisamos, de maneira contrária ao que o mundo oferece e ao que o mundo vive, viver a vontade do nosso Deus. E com a nossa vida, temos um hino que diz que pregamos com a vida. Então com a nossa vida, em tudo, irmãos, pautada na vontade do nosso Deus, nós iremos viver no mundo, fisicamente falando, irmãos, fisicamente falando, mas separados do mundo, em espírito. E estaremos, irmãos, sujeitos às adversidades, às condições, muitas vezes críticas, zombarias. Irmãos, estaremos também sujeitos às próprias adversidades com relação à própria vida, como acontece no sentido econômico, social, de saúde, educação. Então nós estamos vivendo aqui neste mundo. E, irmãos, temos que ter fé, coragem, disposição para enfrentarmos, irmãos, com galhardia, com coragem. Saber, irmãos, imitar a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, que com coragem, com
determinação, com perseverança, souberam enfrentar todas as coisas adversas, não deram oportunidade, não deram, irmãos, chance para que o inimigo tomasse partido ou dominasse aquilo que era da vontade do Pai, para poder influenciar ou infiltrar seus objetivos maléficos. Isso custou luta para a Santa Vó Rosa, custou luta para o Santo Irmão Aldo. E por outro lado, irmãos, imitando o que eles fizeram para poder garantir a nossa própria existência na condição de uma igreja dirigida por Deus, então nós precisamos, cada um com a nossa vida, fazer a nossa parte, crendo, confiando no amparo, na proteção que vem dos céus, para nos fazer pessoas corajosas, para podermos enfrentar a dificuldade, por maior que possa parecer, porque, irmãos, quanto maior for a luta, irmãos, quanto maior for a adversidade, maior será a necessidade de nos empenharmos, irmãos, e ter esperança, bom ânimo, coragem, não perder a fé, por maior que possa parecer a adversidade que existe em relação à própria vida que vivemos aqui na terra ou no mundo, porque quanto maior for a luta, mais somos provados em nossa caminhada para podermos preservarmos a nossa comunhão de espírito com o nosso Deus. Então, quanto maior for a luta, quanto maior for a dificuldade, mais seremos provados. E eu digo com convicção, com segurança, que por pior que possa parecer a luta que nós temos que enfrentar, não existe argumento algum que possa ser apresentado para a pessoa não se preocupar ou não fazer a sua parte para que a sua comunhão de espírito possa ser garantida com o nosso Deus. Não existe argumento, irmãos, que possa justificar uma pessoa perder a fé, muitas vezes deixar de fazer a sua parte e se envolver com as coisas que o mundo oferece por parecerem mais fáceis ou até, infelizmente, trazer uma condição de vida onde exista até de maneira momentânea um maior prazer. Enfim, irmãos, são situações que infelizmente dominam algumas pessoas que na sua caminhada deixam se levar por sentimentos, por situações reprovadas por Deus. E, irmãos, se a pessoa não acordar a tempo, ela pode perder até a própria salvação. Então vejam que a mensagem é clara nesse sentido, e naturalmente nós precisamos entender a necessidade de cada um fazer a sua parte, sermos, irmãos, a igreja diferente, não o diferente na igreja, sermos a igreja diferente. Nós nascemos como igreja, surgimos como obra ressurgida, dirigida por Deus, Jesus cumprindo sua promessa, estando presente, organizando a igreja, através da pessoa da Santa Vó Rosa, o ministério do Santo Irmão Aldo, em toda a sua caminhada, para preservar o que a Santa Vó Rosa deixou como regra de conduta para a nossa existência. Tudo isso tem que ser observado para podermos, irmãos, sermos incentivados em nossa caminhada e estarmos trabalhando pela nossa santificação, pela nossa perfeição espiritual, porque essa perfeição, essa condição que vai nos levar para os céus. Então vejam que nós aqui na terra lutando, vivemos uma vida, irmãos, onde precisa estar em nossas ações, em nossas atitudes, a semelhança de santidade, irmão, da santidade que existe nos céus. A única diferença é que os santos estão com Deus, já vivem a vida eterna, já vão de posse do galardão na glória do Pai. E nós aqui na terra, como disse São Paulo, estamos ainda presos a um corpo corruptível, vivendo materialmente falando aqui na terra. Mas não há nada que possa justificar, irmãos, a condição da pessoa não fazer a sua parte para alcançar a perfeição espiritual, que também dá o direito de uma comunhão de espírito com Deus para uma vida feliz, bem-aventurada. Uma vida, irmãos, que assim sendo colocada em prática, nos garante o direito de um dia estarmos com Deus na sua glória para todos sempre, como galardão que Ele tem reservado para tantos quantos lutam por esse direito com sinceridade e com muita dedicação, com sinceridade na alma. Então vejam, prezados, que nós precisamos assim crer, confiar e naturalmente cada um fazer a sua parte, porque aqui também nos ensina assim: os pecadores justificam o pecado, o mundanismo, e ensinam caminhos diferentes, combatem a santificação, dizendo que os costumes indecentes, as roupas extravagantes, os vícios são relativos ao corpo e não contaminam a alma. Enganam-se e iludem os que o ouvem e o seguem, pois tudo isso contamina a alma, que é o espelho do corpo. Então vejam, irmãos, que as nossas atitudes é o espelho do nosso espírito.
aquilo que nós praticamos, irmãos, se for ato de justiça, de bondade, de caridade, de, irmãos, fidelidade a Deus, então é a nossa vida, o nosso dia a dia que vai espelhar, irmãos, as qualidades espirituais alimentadas pelo poder do Pai, a unção do Espírito Santo. E ser ungido, irmãos, é estar sob a proteção divina. Então, para poder ter essa proteção, irmãos, é necessário estarmos em comunhão com Deus. E essa comunhão, irmãos, ela é alimentada exatamente com a unção que o nosso Deus, através dos seus santos, nos concede para que possamos ter força, fé, coragem para podermos prosseguir a nossa jornada. A santificação é, pois, da vontade de Deus para todos os seus filhos. Portanto, é perfeitamente possível o homem ser santo e irrepreensível aqui na terra. Basta não ser invejoso e viver uma vida disciplinada e santificada para Deus. Qualquer argumentação para convencer alguém de que não é possível ser santificado desta terra é falsa e deve ser repudiada. Então vejam, irmãos, nós precisamos ser fortes, corajosos. Sim, sim, não, não. Nós temos todo o direito de aqui na terra viver a nossa vida, seja com relação à família, com relação aos objetivos, com relação ao estudo, a fazer o melhor para manter a nossa casa, buscando o que tiver de melhor, conforme nossa própria condição. Isso faz parte, uma vida feliz, saudável, irmãos, mas sempre pautada, irmãos, na doutrina que vem de Deus, na doutrina que nós aprendemos a conhecer, exatamente com o ensino que a Santa Avó Rosa e o nosso profeta irmão Maldo nos deram, que é o mesmo ensino de Jesus. E aí, irmãos, finalizando a mensagem, aqui está sendo também apresentada uma palavra do apóstolo São Paulo. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Quer dizer isso, irmãos? Viver uma vida onde estamos vivendo materialmente falando, no meio desta humanidade tão corrompida, tão sofredora devido à própria influência do pecado. Irmãos, muitas vezes nós também sofrendo as consequências da vida, materialmente falando, mas sabemos, irmãos, que nós não temos culpa dessa condição, porque estamos com Deus. E naturalmente assim vivendo, irmãos, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, ou como luz no mundo. Então vejam que vivendo essa doutrina, esta fé, colocando em prática o que aprendemos, buscando a perfeição de espírito que nos leva para os céus, nós estaremos, irmão, apresentando ao mundo uma palavra, uma mensagem de fé, de esperança, com a nossa conduta, como eu disse, pautada em tudo na vontade do nosso Deus e Pai. Então, prezados irmãos, esta mensagem, ela nos dá entendimento para assim crermos e sermos cada vez mais convictos da necessidade de estarmos lutando pelo nosso próprio direito de uma vida em comunhão com o nosso Deus. E vamos agora passar para a parte da oração, e a oração é um momento solene de falarmos com o nosso Deus. E a oração, para ser ouvida por Deus, ela precisa, de maneira muito perfeita, da comunhão de espírito, para podermos merecer. E merecer não significa a pessoa pedir aquilo que ele acha que tem que receber. É pedir com fé, se entregar nas mãos dos santos de Deus, entregar na mão dele Deus, irmãos, crendo na intercessão dos santos que nos ouvem e nos apresentam perante o nosso Deus, e ter esperança, irmãos, e fé, para recebermos aquilo que temos para receber, segundo o juízo do nosso Deus. Então, é importante assim crer, recebermos o que Deus tem para nos conceder, temos comunhão de espírito para merecer o amparo, a proteção, aquilo que precisamos, mas sermos humildes e sinceros para recebermos o que Deus tem para nos conceder. Então vejam que isso é importante também entender, porque assim acontecendo, com esta fé, com esse entendimento, seremos cada vez, irmãos, mais merecedores da bênção, do amparo, da proteção do nosso Deus. E naturalmente cada um, fazendo a sua parte com esse entendimento, vai estar proporcionando condições para que a igreja esteja unida na condição de um só povo, com um só corpo espiritual. E assim, irmãos, o reino dos céus é louvado, glorificado, e o nosso Deus, com o seu divino Espírito, também estão exaltados, glorificados, e através deles, santos dos céus,
nós podemos então ser cada vez mais participante desse poder, dessa graça. E a principal virtude que vem de Deus é a vida que está no espírito das pessoas que pertencem a Ele, Deus. Portanto, irmãos, creiam assim, que a Santa Avó Rosa e o nosso profeta e nós nos abençoe, nos ajudem e nos dê entendimento, sabedoria, para assim crermos, vivermos e sermos aqui na terra o povo que, com a nossa vida dedicada a servir o reino dos céus, sejamos as pessoas que testemunhemos desse poder de Deus que está sobre nós, através do ministério da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos da glória celestial. Creiam assim, irmãos, sejam muito felizes e vamos então passar para a parte da oração. E eu convido os irmãos sentados, havendo possibilidade para se colocar em pé, e esta oração individual, vamos cantar o hino do nosso cenário, Glorificação, número 107. Irmãos, com muita fé, oremos, cada um de nós por alguns minutos. Amém. Cantemos o hino Gratidão ao Céu 121. Oh,
Irmãos, eu agradeço a todos pela presença, pelo esforço de cada um para aqui estar e por tudo o que fizeram cooperando, cada um, para nossas reuniões pudessem acontecer final de semana e hoje nesta reunião de oração. Agradeço em nome da nossa direção, do Santo Irmão Aldo também. Fico feliz pelo carinho e pela atenção igualmente dispensada pelos nossos amigos internautas e desejo muito que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos abençoe, dando-nos força, entendimento, fé e coragem para prosseguirmos nossa jornada sempre em defesa do nosso próprio direito de uma vida em comunhão com o nosso Deus. Creiam assim, irmãos, sejam felizes com a bênção desses santos e até uma próxima oportunidade. Vamos orar encerrando a nossa reunião. Glorioso e eterno Deus, momento solene e sagrado de oração, quando cremos, confiamos que nossas orações são ouvidas e estamos recebendo cada um aquilo que o Senhor tem para nos dar, de acordo não só com o nosso mérito, mas também de acordo com o seu próprio juízo. E sabemos que esta bênção chega até nós pela intercessão poderosa de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e também do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Santos que com poder e autoridade, contando com a cooperação de santos e anjos, tudo fazem para abençoar, guardar e alimentar cada um que vive esta mensagem de fé com amor, sinceridade, para uma vida feliz, bem-aventurada, onde há força para superar as adversidades e pela fé também a certeza de que aqui estando, vivendo esta doutrina, de acordo com a tua santa vontade, ó Pai, estamos alcançando o preparo glorioso, que nos dará o direito de um dia estarmos com o Senhor dando sua glória, se formos fiéis até o fim de nossa jornada. Portanto, ao Senhor Deus, ao seu Divino Espírito, nosso louvor, nossa gratidão, porque sabemos que nesta hora estamos sendo abençoados e recebendo esta unção poderosa que alimenta a nossa fé, também com a bênção de todos os teus santos. Jesus, Virgem Maria, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, também trabalham e abençoam, não só nós que aqui estamos, mas as pessoas que estão com o nome aqui colocado, nessa caixinha de pedido de oração, nossos irmãos, amigos internautas que nos acompanham, e também graça que é alcançada por tantos quanto nos ouvem pelo programa de rádio A Hora Milagrosa, e muitos sequer possuem a oportunidade de participarem de uma reunião semelhante a esta. Ó Rosa querida, que a tua bênção, a tua graça, o amparo do Senhor Santo Irmão Aldo esteja com todos, com a igreja, dando-nos entendimento para poder compreendermos o valor de nosso ministério, pregando, anunciando o teu santo nome, e que possamos, cada um de nós, com esta fé, tudo fazer para divulgarmos, mostrarmos ao mundo a perfeita possibilidade de uma vida perfeita, de acordo com a vontade do nosso Deus, para que sejamos também luz nesse mundo, e assim possamos divulgar essa verdade que prepara e salva almas para a glória celestial. Encerrando a reunião, cada um tem seu destino. Guarde e ampare no caminho que farão de volta ao lar, dando um regresso feliz, uma noite de descanso cheia de paz, e amanhã um dia de trabalho onde exista a paz, a saúde, a felicidade e também a inspiração do Santo Irmão Aldo, para que em tudo quanto for assim realizado, possam gozar de muita prosperidade e progresso na vida particular e familiar. Portanto, assim crendo e confiando, irmãos, recebam com muita fé nesta hora a bênção de Deus nosso Pai, na comunhão do seu Divino Espírito, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, a bênção, um abraço fraterno e espiritual do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Em nome desses santos, peço a todos com a paz do Senhor, desejando que estejam felizes, bem-aventurados, hoje e sempre, com a graça e amparo de todos os santos da glória celestial. Amém. A paz será a todos, felicidades e até uma próxima oportunidade.